Leitura oficial esta noite, e nós vamos meditarmos aqui. Esse texto será bem breve, será rápido, e que tem um ensinamento maravilhoso para nossas vidas. Quando nós lemos qualquer capítulo, qualquer texto ou qualquer narrativa no livro do escritor aos Hebreus, a primeira observação que a gente vamos fazermos é que o livro dos Hebreus não foi revelado o seu escritor. Deixando bem claro para os irmãos, mesmo que dentro da teologia, daqueles que estudam, daqueles que pesquisam, tomam muita narrativa do livro do escritor aos Hebreus, muito paralelo com as falas e escrita do apóstolo Paulo, mas não podemos defini-lo como uma escrita feita pelo apóstolo Paulo. Existe uma confusão no meio teológico a respeito disso. Há quem diga e considere mais uma epístola do apóstolo Paulo, o livro dos Hebreus. Mas eu não vou confirmar isto, porque até hoje os grandes estudiosos, grandes pesquisadores, não chegaram em um denominador comum. Quem sou eu para afirmar e dizer que o livro dos Hebreus foi o apóstolo Paulo que escreveu? Não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não deixa esclarecido. No capítulo de número 13 do livro ao escritor aos Hebreus, o primeiro versículo diz o seguinte: permaneça a caridade fraternal. Todos nós sabemos que caridade é o mesmo que amor. E o amor, ele tem que estar presente na nossa vida. Se eu falar para você que amar é fácil, não é. Mas nós, como cristãos, temos que nos dedicarmos a amar, e principalmente o nosso próximo como a nós mesmos. O versículo de número 2 vai nos dizer: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Existem narrativas sobre isto dentro das escritas sagradas, de homens que receberam visitas de pessoas e não sabiam que eram anjos que eles estavam hospedando na sua residência, na sua casa. É bem verdade que hoje não é fácil. Sabemos que a gente não pode hospedar qualquer pessoa dentro da nossa casa, porque a Bíblia diz com clareza que o mundo ele já é no maligno. Sabemos que hoje as coisas são difíceis. Não é qualquer pessoa que você pode botar dentro da sua casa. Não é qualquer pessoa que você pode dar uma dormida dentro da sua casa, porque hoje nós sabemos que o maligno ele tem atuado de forma terrível. E quantos acontecimentos trágicos têm acontecido dentro de lares, dentro de famílias, que muitas das vezes abriu as portas para hospedar pessoas, e aquelas pessoas agiram de má fé a ponto de deixar uma destruição até no relacionamento, na família, e isso não é fácil. Então não é qualquer pessoa que você pode colocar dentro da sua casa. Tenha muito cuidado, porque nem tudo que é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Aprenda isso nesta noite. Talvez as pessoas podem até achar você ignorante, achar você uma pessoa sem amor. Não é assim. Você tem que saber quem você coloca dentro da sua casa. E principalmente se você tem filha, moça dentro de casa. Tem que ter muito cuidado, meu irmão. O mundo jaz no maligno.
cuidado, a gente temos que ter cuidado com isso. Há muitos acontecimentos trágicos que têm acontecido por pessoas não terem cuidado com isso. E nós temos que ter muito cuidado. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos ensina tudo. Basta a gente querer aprender o que a Bíblia nos ensina. Mas tem tudo na palavra de Deus para nos orientar, para que depois a gente não vá chorar depois que o leite for derramado. Porque depois que o leite se derrama, não tem como juntar não, viu? Então a palavra de Deus, ela nos alerta, e tudo quanto sai desse altar é alerta de Deus para nossas vidas. Seja o pastor pregando, seja o presbítero pregando, seja o irmão pregando, tudo que sai aqui é alerta de Deus para nossas vidas. Versículo de número, lendo neste momento, versículo de número 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Isso aqui mostra simplesmente do ato de assistência. É aquilo que foi feito ontem pelos irmãos aqui, juntamente com o presbítero Carlos. Assistência. É isso que a igreja precisa despertar a cada dia. Dar assistência a famílias que muitas das vezes estão paradas, desmotivadas, muitas das vezes estão precisando de um reforço espiritual. E a igreja se levantando e indo em busca, haverá um grande resultado no tempo certo, no tempo oportuno. Versículo número 4: venerado seja dentre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. É aquelas pessoas que têm a sua esposa, é aquela pessoa que tem o seu esposo e leva para cima da sua cama uma mulher que não é sua, contaminando o seu leito. Leva um homem para o seu leito que não é o seu esposo, contaminando o seu leito. Então que você possa honrar o teu marido, e você possa honrar a tua esposa, para que as bênçãos de Deus reine sobre a sua casa e a sua família. Versículo de número 5: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Se não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Se contenha com o que Deus realizou hoje na sua vida. Tem pessoas que perdem o equilíbrio da vida. Tem pessoas que tomam atitudes erradas, decisões erradas na sua vida, precipitada, dá uma loucura na cabeça, porque tentou hoje e deu errado, e não se desespera. Não, se deu errado hoje, se contenha com aquilo que Deus fez acontecer hoje, se contenha com aquilo que Deus te deu hoje. Amanhã pode ser melhor para você, amanhã Deus pode trazer mais coisas para a sua vida, mas se contenha, seja uma pessoa equilibrada na sua vida todos os dias. Versículo de número 6: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenha medo, o Senhor, Ele é aquele que te ajuda. Ainda que todos virem as costas para você, mas existe um Deus que não vai virar as costas para você. O profeta messiânico Isaías, ele vai deixar narrado na sua escrita: ainda que uma mãe esqueça-se do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquecerá de você. Ele não vai te abandonar em momento algum, independente do que você enfrente, independente do que você passe na sua vida. O teu Senhor é o teu ajudador, e Ele vai te ajudar a vencer todos os momentos da sua vida.
creia tão somente na palavra do Senhor Jesus. Versículo de número 7: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso aqui aperta para os dois lados. Obrigado. Isso aqui aperta para os dois lados. Aperta tanto para o pastor, como também para aqueles que são liderados, porque a própria palavra de Deus diz com clareza: lembrai-vos dos vossos pastores que falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Então existe aqui uma observação para a igreja do Senhor: lembrar, trazer à prática a observação dos ensinamentos da sua liderança. Não permita que o diabo arranque da sua mente aquilo que é ensinado para você. Não permita que o diabo tire de você aquilo que o seu pastor, que a sua liderança trouxe ao seu coração. Aí agora aperta: a fé dos quais imitais. Se o pastor, se a liderança daquela igreja, ela não é uma liderança de exemplo, se o pastor daquela igreja, se o dirigente daquela igreja não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa de família, não é uma pessoa que anda certinho na sociedade, o que acontece? A igreja não tem como tomar como exemplo para imitar. Eu só posso imitar aquilo que é bom. Eu não vou imitar aquilo que é ruim para mim. Eu não vou tomar exemplo de quem não tem vida e não tem caráter. Eu tenho que seguir exemplo, imitar a vida daqueles que estão verdadeiramente servindo a Deus com fidelidade. Então essa parte aqui aperta para os pastores. Nós temos que sermos exemplo para que a igreja possa olhar para nós e ver em nós um homem de Deus. Olhar para nós e ver que nós temos o que oferecer. Nós temos um conselho para dar. Nós temos uma orientação para dar. Nós temos uma palavra para dar. A nossa vida cotidiana, os nossos dias são exemplo para aqueles que estão nos vendo, tanto na igreja como quem está fora da igreja. Vai olhar para você na tua rua, vai olhar para você na tua vizinhança, vai olhar para você no teu trabalho, aonde você estiver, todos têm que olhar e têm que dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, a ponto de dizer assim: se um dia eu for cristão, se um dia eu entregar a minha vida para Jesus, eu quero ser que nem aquela irmã, eu quero ser que nem aquele irmão. Porque a pior coisa que tem é quando você vai evangelizar alguém e aquela pessoa diz assim: no dia que eu for ser crente, eu vou ser crente como o senhor, agora com aquela qualidade ali eu não quero ser crente não. Ou seja, é muito desconfortável. Ou você nunca ouviu isso? Porque, irmão, infelizmente existe uma cambada de crente que só escandaliza. Existe uma cambada de crente que não tem testemunho em lugar nenhum, compra, não paga, é um nome de irmão telado, não tem conduta na sociedade, é passando por alguém e tem que passar pela outra rua, porque se passar o cara vai parar e vai dizer: olha, chegou a data de tu me pagar e tu não me pagou ainda. Ou seja, tendo um mau exemplo na sociedade, ou seja, atrapalha até de muitas pessoas entregar a sua vida para Jesus. E às vezes vem visitar a igreja e quando chega na igreja, está aquele irmão que não tem exemplo na sociedade, está aquela irmã que não tem exemplo na sociedade, que faz coisa errada, oculta, escondida, aí fala: bicho, é quem está ali na igreja. Nessa igreja eu não fico não. Olha que qualidade tem ali. Porque infelizmente tem pessoas que não sabem diferenciar as coisas, que nós não servimos ao irmão que é errado, nós viemos para a igreja para servir a Deus. A nossa visão tem que ser com Cristo. Se eu olhar para a esquerda, eu vou encontrar defeito. Se eu olhar para a direita, eu vou encontrar defeito. Se eu olhar para trás, eu vou encontrar defeito. Meus irmãos, nós temos que olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Glória ao nome de Jesus. Por isso, versículo de número 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sabe o que é isso aqui? Ele não muda. O ser humano muda. As decisões do ser humano mudam. As atitudes do ser humano mudam.
permanece o mesmo, ele não muda. E como ele não muda, ele é o mesmo Deus que operou no passado e vai operar no presente também na sua vida, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque poede o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Tenha muito cuidado. Existe doutrina hoje para todo gosto. Existe igreja hoje para todo gosto, irmão. Existe tudo que você quiser. Existe doutrina liberal, existe doutrina que você pode estar usando brinco, andando de calça comprida para todo lado, andando de camiseta, pintar cabelo de toda cor, parecendo a árvore de Natal, ou arco-íris. Arco-íris não, na verdade é arco celeste, mas conhecido como arco-íris, mas esse nome não é o original, é arco celeste. Então você pode, tem doutrina de tudo para você. Tem doutrina aonde você pode sair da igreja, chegar depois lá no barzinho, tomar uma cervejinha preta porque é bom, dizem que é bom para a saúde. Tem igreja por aí que libera tudo, irmão. Você pode ir para a igreja, mas quando sair da igreja, não, pode tomar uma cervejinha preta, é bom, pode tomar um vinhozinho, é bom para a saúde. O corpo do homem precisa de álcool, irmão. Eu não sou carro, não. Quem precisa de álcool é carro e moto. Eu não, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar cheio da presença de Deus, porque se eu estou cheio da presença de Deus, não tem lugar para vinho, não tem lugar para álcool, não tem lugar para cerveja, não tem lugar para nada dessas coisas. A Bíblia diz que não devemos, meus irmãos, nos embriagar com o vinho que há contenda, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então existe doutrina para todo gosto por aí. Eu quero ver você chegar no céu, eu quero ver você entrar no céu. Tem igrejas por aí que é dessa forma. No dia do culto é santo, no outro dia está no motel se prostituindo, no dia é santo, está com uma saia debaixo da unha do pé, mas no outro dia está com a calcinha leg arrochada, mostrando o tamanho de tudo que até nem tem e quer mostrar por aí afora. É desse jeito, irmão. Mas aqui não funciona. Aqui o crente tem que ser crente de verdade, tem que ter uma vida de santidade na igreja, na rua, em casa, no trabalho. Tem que ser diferenciado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que ensina. Malaquias 3:18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu não sei que tipo de evangelho é esse que andam pregando por aí. É um evangelho de facilidade, irmão. Sabe por quê? Porque um evangelho que prega o céu é um evangelho, olhe para cá que isso é sério, um evangelho que prega o céu é um evangelho sofrido, é um evangelho que sofre, é uma igreja que passa dificuldade. Mas uma igreja, um evangelho que é aquela coisa, não, venha do jeito que está tudo bem, o importante é você estar aqui. Não, posso usar brinquinho, pastor? Pode. E não, bota aquele brinquinho pequenininho. Não, aqui não, filho. Pastor, posso usar maquiagem, um pozinho natural no rosto? Sim, mas aquela maquiagem forte no rosto, parecendo patati patatá, não é permitido, não. Então a gente pastor, mas quando eu estiver na praia, quando eu estiver numa piscina, eu posso, pastor, mostrar o meu umbiguinho? Pode não, meu filho, porque é você mostrando o umbiguinho lá, e quando chegar aqui já vai estar disciplinado, porque o crente tem que cumprir suas vergonhas, o crente tem que ter pudor aonde ele estiver. É desse jeito que funciona. Aí tem uns que dizem, não, mas Jesus só quer o coração. Ele não é açougueiro, não, meu filho. Açougueiro é que cuida desse negócio. Ele não, ele quer coração. A Bíblia diz que ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, mas ele quer a tua vida santificada por completa, porque quando for no arrebatamento da igreja, não é teu coração só que vai subir, não. Sobe cabeça, sobe orelha,
sobre perna, o teu corpo vai subir transformado. Assim a Bíblia nos ensina. Então se cuide, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Diga amém por isso, meus irmãos. Sim, versículo de número 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Da mesma forma que o sacerdote, quando oferecia um sacrifício, tinha que ser fora, do arraial, a morte daquele animal, o derramamento do sangue daquele animal. Da mesma forma, Jesus, como sacrifício vivo e perfeito e agradável, ele morreu também fora da cidade. Glória ao nome de Jesus. Fora das portas. Quando fala das portas, fala da cidade. Versículo de número 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. É aquela igreja, tem que sair das quatro paredes. Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu espero o céu. É para lá que eu vou. Então, se eu espero o céu, o que acontece, meu irmão? Nós precisamos focar o céu que nos espera. Amém, meus irmãos? Versículo de número 14. Porque não temos aqui novamente, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, a que está preparada desde a fundação do mundo. Versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando você entra no ambiente de adoração, você tem que oferecer a Deus um louvor agradável aos olhos do Senhor e aos seus ouvidos. Versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O que tem de ovelha, irmão, que dá tanta dor de cabeça ao pastor, que não é brincadeira. O pastor só vive tendo dor de cabeça, passando noites sem dormir, de tanta preocupação. E ai dessas ovelhas que fazem com que o pastor faça a obra de Deus com tristeza, de tanto trabalho, de tanta angústia. Que você não seja uma ovelha que dá trabalho, mas que você seja uma ovelha que trabalha pela obra de Deus. Fique de pé. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos por essa palavra. Venha aplicar ao coração dos teus filhos, Senhor. Agora conduz em paz e segurança cada um dos seus lares. Guarda, livre e protege hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja cada um de nós, e sempre a igreja diz. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui com os irmãos novamente, tá bom? Deus abençoe.